Salve galera, beleza? Então mais uma vez aí eu venho postar mais um vídeo e hoje, como sempre, né, chego do meu lar, tô pensando em colocar o nome desse canal de Biologia ou Ciência em Casa ou algo do tipo, mas é aquela ideia, é uma coisa que eu me divirto em fazer, tá? E por conta disso, posso agregar as pessoas, passar informação. Então, desde já eu já falo, tá bom? Quem puder dar aquela curtida, me seguir no canal, vai ajudar. E se vocês tiverem a sugestão de algum tema, é só falar também, tá bom? Bom, senhores, então no vídeo passado eu falei sobre a evolução dos vegetais, né? Os vegetais terrestres, ou as embriófitas, como são chamados também. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre teorias evolucionistas, mas não dá para falar sobre todas as teorias, senão ia levar muito tempo, né? Então vou falar de uma que é conhecida como Lamarckismo, tá? O Lamarckismo tem como principal referência, obviamente, as ideias do naturalista francês chamado Jean-Baptiste Lamarck, ou Jean-Baptiste du Lamarck, né? Rasguei o francês. E essa teoria foi importante, né? Primeiro, Lamarck ele foi um cara muito influente na França. Ele teve vários cargos de chefia, vários cargos de nobreza, e por conta disso ele ganhou o termo aí, né, Cavaleiro de Lamarck, daí veio o termo do Lamarck, né? E ele fez uma referência, né, uma bibliografia que cutucou diretamente aí a sociedade científica e até a própria religião da época. O Lamarck, ele fez uma obra conhecida como Filosofia da Zoologia, né? E esse livro ele falava sobre as descendências com modificações, né? Primeiro, Lamarck ele morreu em 1829, né? Quase 27 anos depois, enfim, quase 30 anos depois, a teoria da seleção natural ela foi postulada por Darwin. E até o próprio Darwin, no livro Da Origem das Espécies, relata nos primeiros capítulos que o primeiro cara a falar sobre evolução indiretamente foi o Lamarck, né? Então, o que o Lamarck propôs? Ele achava que o organismo se adaptava ao ambiente. Então, para poder explicar isso, ele deu exemplo, né, dois exemplos que foram interessantes, mas o mais famoso é o exemplo da girafa. Então ele falou que na época que as girafas surgiram, existiam girafas só de pescoço curto, e as vegetações ficavam na parte superior. Então, pelo fato de fazer um esforço muito grande para poder se alimentar, começou a originar uma hipertrofia. Essa hipertrofia fez os pescoços se alongarem, e aí deu esse visual, essa morfologia que as girafas têm hoje. Foi um processo de hipertrofia, né? Ou seja, a girafa se adaptou ao ambiente, à vegetação que estava em cima. Outro exemplo também que é dado é as aves pernaltas. Devido ao esforço para não se molharem, as pernas começaram a ficarem alongadas. Então foram dois exemplos aí que o Lamarck colocou. Existem vários, mas esses foram os mais conhecidos. Até no próprio livro Da Origem das Espécies de Darwin, ele faz uma referência e também joga outros argumentos em cima, tá? Bom, o Lamarck foi importante porque ele falou, né, da teoria do uso e desuso, né? Se uma estrutura aí, ela é ativada constantemente, ela vai sofrer uma hipertrofia. Se ela não é utilizada, ela vai sofrer uma atrofia. De certa forma, ele estava certo. Só que ele foi tentar explicar a transferência das características. E aí apareceu a segunda teoria, como é a transferência dos caracteres. Então, ele falou que se uma estrutura era ativada, ela sofreu uma hipertrofia. Só que ele falou que essa mesma estrutura era transferida para os seus descendentes. E foi onde ele acabou errando, né? O erro do Lamarck foi tentar explicar a transmissão dos caracteres, né? E isso ele cometeu um equívoco. Por exemplo, se eu pegar lá atualmente um fisiculturista, um cara malha o dia inteiro, a vida inteira. Quando ele for ter filho, os filhos vão nascer normal, não vai nascer musculosos. É a mesma coisa eu pegar camundongos, cortar as caudas e colocar para cruzar, e esses camundongos vão continuar nascendo com cauda. Então ele cometeu um equívoco aí nessa teoria para poder explicar a transmissão das características, né? Então, as duas principais teorias de Lamarck, a teoria do uso e desuso e a transmissão dos caracteres, certo? Por que Lamarck foi importante? Ele foi o primeiro a falar de descendência com modificação, ele não usou o termo evolução.
Outro fato que é contundente, Lamarck ele não era evolucionista, ele era criacionista sim, ele só citou essas transformações, mas ele não foi contra os preceitos da igreja, por exemplo, tá bom? E ele foi o cara que falava que o organismo se adaptava ao meio. Então, esse conceito, né, é muito importante, porque Lamarck, quando faz a teoria da seleção natural, depois é normal comparar as duas teorias. Então, já falo desde já, o Lamarck ele falava que o organismo se adaptava ao meio. Por isso que ele tentou explicar as girafas, as aves pernaltas e assim por diante. Tá bom? Bom, galera, o meu objetivo aqui foi explicar um pouquinho a teoria de Lamarck. Existem muito mais coisas. A bibliografia de Lamarck é muito rica, tem muita coisa interessante, tá? Então, quem quiser ir mais além, né, estuda que vale a pena, é bem interessante. Antes de Lamarck, outros naturalistas também existiram, um deles foi o Cuvier. Então, existiram vários caras que tentaram explicar, mas o que teve mais sucesso nas suas explicações ou nas suas teorias foi o Lamarck, o Darwin, aí veio lá no neodarwinismo o Hugo de Vries também, mas enfim. Mas quem começou toda essa ideia das teorias evolucionistas foi o Lamarck. E não é à toa que é um conteúdo que cai muito no Enem, em qualquer outra prova, tá bom? Espero ter sido objetivo. A minha intenção aqui é sempre agregar, tá bom? Quem puder lá, siga no canal, curte. E quem tiver aí a ideia de passar um conteúdo, passa aí pra mim. Eu vou estudar e vou fazer um vídeo novamente, tá bom? Em breve vai ter melhoras, tudo bem? Como eu falo pra vocês, é bem caseiro, eu me divirto fazendo isso. Mas eu espero estar evoluindo sempre, né? Ou seja, já que eu estou falando de evolução, meu objetivo é estar evoluindo sempre também, né? Só que, diferente da teoria do uso e desuso de Lamarck, né? Aqui envolve outras questões, mas a ideia, se já tem um desejo, já é válido. Galera, agradeço, saúde e paz, o resto a gente sempre corre atrás. E tamo junto, tá, galera? Fiquem na paz. Beijo.